Capítulo 8. O incidente com a Union Pacific em Saratoga no verão de 1906 tomou-me mais independente que nunca dos palpites e rumores, ou seja, das opiniões, conjecturas ou suspeitas das outras pessoas, por mais amigas ou capazes fossem elas no plano pessoal. Fatos, e não vaidade, provaram-me que eu poderia ler a fita mais precisamente que a maioria das pessoas à minha volta. Eu era também melhor preparado que o cliente médio da Harding Brothers, já que estava completamente livre dos preconceitos contra a especulação. O lado dos vendedores não me atrai mais que o lado dos compradores, ou vice-versa. Meu único preconceito constante é contra estar errado. Até mesmo quando jovem, eu sempre tirava minhas próprias conclusões de cada fato que observava. É a única maneira pela qual as conclusões chegam até mim. Não posso tirar dos fatos o que alguém me diz para tirar. São meus fatos, você não percebe? Se eu acredito em alguma coisa, você pode estar certo que isso acontece porque simplesmente tenho que acreditar. Quando estou com posição comprada em ações, é porque minha leitura das condições me fez esperar uma alta. Mas você encontra muitas pessoas, conhecidas por serem inteligentes, que esperam uma alta porque têm as ações. Não permito que meus haveres, ou minhas predisposições também, pensem por mim. Este é o motivo pelo qual eu repito que nunca discuto com a fita de cotação. Ficar bravo no mercado porque ele inesperadamente, ou até mesmo ilogicamente, vai contra você. É como ficar nervoso com seu pulmão porque você está com pneumonia. Atingi gradualmente a completa consciência do quanto, além da leitura da fita, havia na especulação com ações. A insistência do velho Partridge na vital importância de estar continuamente comprado no mercado de alta. Sem dúvidas fez meu pensamento concentrar-se na necessidade, sobre todas as outras coisas, de determinar o tipo de mercado em que um homem está operando. Comecei a perceber que o dinheiro grande tem que estar necessariamente nos grandes movimentos de preços. O que quer que pareça ter dado um grande movimento seu primeiro impulso, o fato é que a continuação não é o resultado da manipulação de grupos ou artifício dos financistas, mas depende sobretudo de condições básicas. E não importa quem se opõe a ele, o movimento irá inevitavelmente tão longe e tão rápido quanto determinem as forças que o impelem. Depois de Saratoga, comecei a ver mais claramente, talvez eu devesse dizer de maneira mais amadurecida, que, desde que toda a lista de ações se move de acordo com a tendência principal, não havia tanta necessidade, quanto eu tinha imaginado, de estudar jogadas individuais ou o comportamento desta ou daquela ação. Além disso, pensando nos movimentos, um homem não ficava limitado em suas operações. Ele poderia comprar ou vender a lista toda de ações registradas na bolsa. Em algumas delas, um lote de vendas a descoberto é perigoso. Depois que se ultrapassa um certo percentual em vendas do capital subscrito da empresa, o montante depende de como, quando e por quem são guardadas as ações. Mas ele poderia vender 1 milhão de ações da lista geral, se conseguisse um bom preço, sem perigo de sofrer um squeeze. Grandes quantidades de dinheiro costumavam ser ganhas nos velhos tempos, periodicamente, pelos diretores de algumas empresas, às custas dos operadores vendidos a descoberto e de seu medo cuidadosamente acalentado de corner-se e esquieses. Obviamente a melhor coisa a se fazer era estar comprado no mercado altista, e vendido no mercado baixista. Parece estúpido, não? Mas eu tive que compreender firmemente este princípio geral antes de ver que colocá-lo em prática realmente significava antecipar probabilidades. Levei um longo tempo para aprender a negociar nestes moldes. Mas, para ser justo comigo mesmo, devo lembrar-lhe que até este momento não tinha tido montante de dinheiro grande o suficiente para especular daquela maneira. Um grande movimento vai significar muito dinheiro se seu lote é grande, e para ser capaz de movimentar um grande lote, você necessita de um grande saldo em conta na sua corretora. Eu sempre tive, ou sentia que tinha, que tirar meu pão de cada dia do mercado de ações. Isso interferiu em meus esforços para aumentar o montante de dinheiro disponível no método de negociar nos movimentos de preços, mais lucrativo, porém mais lento, e portanto mais dispendioso. Mas agora, não só fiz com que a confiança em mim mesmo se tomasse mais forte, mas também meus corretores pararam de pensar em mim como o esporadicamente afortunado garoto especulador. Eles ganharam uma boa soma em comissões através dos meus negócios.
Mas agora eu estava com boas perspectivas de tornar-me seu cliente mais importante, e como tal ter um respeito superior ao volume real das minhas negociações. Um cliente que ganha dinheiro é um ativo para qualquer corretora. No momento em que parei de me contentar com o simples estudo da fita, parei também de me preocupar exclusivamente com as flutuações diárias em ações específicas, e quando isso aconteceu eu simplesmente tive que estudar o jogo por um ângulo diferente. Trabalhei de volta para trás, das cotações para os primeiros princípios, da flutuação nos preços para as condições básicas. Logicamente, estive lendo as informações diárias por um longo tempo. Todos os operadores o fazem. Mas a maioria delas eram tagarelices, algumas delas deliberadamente falsas, e as restantes meramente a opinião pessoal dos escritores. As revistas semanais de reputação, quando atingiam as condições que estão por trás dos fatos, não eram inteiramente satisfatórias para mim. O ponto de vista dos editores financeiros não coincidia com o meu, via de regra. Para eles, não era um problema vital ordenar seus fatos e delinear as conclusões a partir deles, mas era para mim. Também havia uma grande diferença em nossa avaliação do fator tempo. A análise da semana que tinha passado era menos importante para mim que as previsões das semanas que estavam por vir. Por anos, fui a vítima da lamentável combinação de inexperiência, juventude e capital insuficiente. Mas agora eu sentia a alegria de uma descoberta. Minha nova atitude com relação ao jogo explicava meus seguidos fracassos em ganhar dinheiro grande em Nova York. Mas agora, com recursos adequados, experiência e confiança, eu tinha muita pressa em tentar a nova chave, e não tinha reparado que tinha uma fechadura na porta, a fechadura do tempo. Era um descuido perfeitamente natural. Tive que passar pelo aprendizado usual, uma boa pancada por cada degrau à frente. Obviamente a melhor coisa a se fazer era estar comprado no mercado altista, e vendido no mercado baixista. Parece estúpido, não? Mas eu tive que compreender firmemente este princípio geral antes de ver que colocá-lo em prática realmente significava antecipar probabilidades. Levei um longo tempo para aprender a negociar nestes moldes. Mas, para ser justo comigo mesmo, devo lembrar-lhe que até este momento não tinha tido um montante de dinheiro grande o suficiente para especular daquela maneira. Um grande movimento vai significar muito dinheiro se seu lote é grande, e para ser capaz de movimentar um grande lote, você necessita de um grande saldo em conta na sua corretora. Eu sempre tive, ou sentia que tinha, que tirar meu pão de cada dia do mercado de ações. Isso interferiu em meus esforços para aumentar o montante de dinheiro disponível no método de negociar nos movimentos de preços, mais lucrativo, porém mais lento, e portanto mais dispendioso. Mas agora, não só fiz com que a confiança em mim mesmo se tornasse mais forte, mas também meus corretores pararam de pensar em mim como o esporadicamente afortunado garoto especulador. Eles ganharam uma boa soma em comissões através dos meus negócios. Mas agora eu estava com boas perspectivas de tornar-me seu cliente mais importante, e como tal ter um respeito superior ao volume real das minhas negociações. Um cliente que ganha dinheiro é um ativo para qualquer corretora. No momento em que parei de me contentar com o simples estudo da fita, parei também de me preocupar exclusivamente com as flutuações diárias em ações específicas, e quando isso aconteceu eu simplesmente tive que estudar o jogo por um ângulo diferente. Trabalhei de volta para trás, das cotações para os primeiros princípios, da flutuação nos preços para as condições básicas. Logicamente, estive lendo as informações diárias por um longo tempo. Todos os operadores o fazem. Mas a maioria delas eram tagarelices, algumas delas deliberadamente falsas, e as restantes meramente a opinião pessoal dos escritores. As revistas semanais de reputação, quando atingiam as condições que estão por trás dos fatos, não eram inteiramente satisfatórias para mim. O ponto de vista dos editores financeiros não coincidia com o meu, via de regra. Para eles, não era um problema vital ordenar seus fatos e delinear as conclusões a partir deles, mas era para mim. Também havia uma grande diferença em nossa avaliação do fator tempo. A análise da semana que tinha passado era menos importante para mim que as previsões das semanas que estavam por vir. Por anos, fui a vítima da lamentável combinação de inexperiência, juventude e capital insuficiente. Mas agora eu sentia a alegria de uma descoberta.
Minha nova atitude com relação ao jogo explicava meus seguidos fracassos em ganhar dinheiro grande em Nova York. Mas agora, com recursos adequados, experiência e confiança, eu tinha muita pressa em tentar a nova chave, e não tinha reparado que tinha uma fechadura na porta, a fechadura do tempo. Era um descuido perfeitamente natural. Tive que passar pelo aprendizado usual, uma boa pancada por cada degrau à frente. Estudei a situação em 1906 e achava que o panorama monetário era particularmente sério. Boa parte da riqueza real do mundo afora tinha sido destruída. Todos, mais cedo ou mais tarde, estariam em apertos, e por conseguinte, ninguém poderia ajudar ninguém. Não seria aquele tipo de tempos duros que vem da troca de uma casa orçada em $10.000 por alguns cavalos de corrida que valem 8.000. Era a completa destruição da casa por um incêndio e da maioria dos cavalos por um desastre de trens. Era um dinheiro pesado que se transformava em fumaça de canhão na Guerra dos Boer, e os milhões gastos para alimentar soldados não produtivos na África do Sul, significando ausência de ajuda por parte dos investidores britânicos, ao contrário do passado. Além disso, o terremoto e o incêndio em São Francisco e outros desastres atingiram todos, industriais, fazendeiros, comerciantes, trabalhadores e milionários. As ferrovias deveriam sofrer pesadamente. Calculei que nada poderia afastar a conjuntura de um desastre. Em sendo este o caso, havia apenas tinha coisa para se fazer: vender ações. Eu disse que já tinha observado que minha transação inicial, depois de decidir de que maneira iria operar, estava pronta a me trazer um lucro. E agora, quando eu decidia vender, especulava de modo temerário. Desde que nós, incontestavelmente, estávamos entrando num genuíno mercado baixista, eu estava certo de que teria os maiores ganhos da minha carreira. O mercado caiu. Depois recuperou-se. Os preços reduziram-se e então começaram a avançar firmemente. Meus lucros com os papéis desapareceram e minhas perdas aumentaram. Um dia, parecia que nenhum vendedor sairia vivo para contar a história do mercado vendedor estritamente genuíno. Não pude sustentar a posição com as dificuldades. Liquidei e foi razoável. Se não o tivesse feito, não teria me sobrado o suficiente para comprar um cartão postal. Tiraram-me quase toda a pele, mas era melhor estar vivo para lutar mais um dia. Tinha feito um erro. Mas onde? Estava vendido no mercado com tendência de baixa. Isso era inteligente. Tinha vendido ações a descoberto. Era apropriado. Tinha vendido muito cedo. Isso era custoso. Minha posição estava correta, mas minha jogada estava errada. De qualquer maneira, cada dia trazia o mercado mais próximo do choque inevitável. Então eu esperei, e quando a recuperação começou a hesitar e fazer uma pausa, deixei que eles tivessem tantas ações quanto minha triste e diminuta margem permitia-me. Estava certo desta vez, por exatamente um dia inteiro, pois no dia seguinte aconteceu uma nova recuperação. Uma outra grande mordida na minha atenção. Assim que li a fita, liquidei minhas posições e esperei. Na hora devida vendi novamente, e novamente os preços caíram de maneira promissora e depois violentamente recuperaram-se. Parecia que o mercado estava fazendo o melhor que podia para que eu voltasse para minha antiga e simples maneira de negociar nas bookshops. Era a primeira vez que eu trabalhava com um plano definitivo. Com uma visão ampla, englobando todo o mercado ao invés de uma ou duas ações. Calculei que deveria ganhar, se resistisse. Logicamente que naquele momento ainda não tinha desenvolvido meu sistema de fazer minhas apostas no tempo, ou eu teria colocado meu lote de vendas no mercado em declínio, como expliquei a você antes. Não teria então perdido tanto da minha margem. Teria estado errado, mas não acidentado. Como você vê, eu tinha observado certos fatos, mas não tinha aprendido a coordená-los. Minha observação incompleta não só não ajudou como realmente prejudicou. Sempre achei que era lucrativo estudar meus erros. Assim, eu finalmente descobri que estava tudo muito bem ao não perder posição vendedora no mercado em baixa, mas a fita devia ser lida o tempo todo para determinar a exatidão do momento de operar. Se você começa certo, não verá sua lucrativa posição seriamente ameaçada, e então descobrirá que não há nenhum problema em esperar quieto.
Logicamente que hoje eu tenho uma maior confiança na precisão das minhas observações, nas quais nem esperanças, nem preferências tem qualquer lugar, e também tenho maiores facilidades para verificar meus fatos, assim como para testar de formas variadas a correção de meus pontos de vista. Mas em 1906, a sucessão de recuperações do mercado prejudicou minhas margens de forma perigosa. Eu tinha quase 27 anos. Estava no jogo havia 12 anos. Mas na primeira vez em que negociei por causa de uma crise que ainda estava por vir, percebi que estivera usando um telescópio. Entre meu primeiro vislumbre das nuvens da tempestade e a hora de embolsar o dinheiro na grande baixa, o período de tempo era evidentemente muito maior do que eu havia pensado. Comecei a imaginar se realmente tinha visto o que pensei que tinha visto tão claramente. Tínhamos tido muitos avisos e ascensões espetaculares nas taxas de margem adicional. Apesar disso, alguns dos maiores financistas falavam com esperança. Pelo menos para os repórteres de jornais, e as recuperações subsequentes no mercado de ações desmentiam os arautos das calamidades. Estava eu fundamentalmente errado em estar vendido, ou só temporariamente errado por ter começado a vender a descoberto tão cedo? Decidi que tinha iniciado muito cedo, mas aquilo eu não podia evitar. Então o mercado começou a vender. Aquela era a minha oportunidade. Vendi tudo o que podia, e então as ações recuperaram-se outra vez, para um nível razoavelmente alto. Aquilo me limpou. Ali estava eu, certo e falido. Eu lhe digo que foi notável. O que aconteceu foi isso: olhei para a frente e vi uma grande pilha de dólares. Ao lado dela estava uma placa. Nela estava escrito: "Ajude a você mesmo", em letras bem grandes. Ao lado havia um cartaz com os dizeres Lawrence Livingston Trucking Corporation pintados. Eu tinha uma pá nova em folha na minha mão. Não havia nenhuma alma à vista, então não tinha competidores para retirar o ouro com a pá, e é uma beleza ver um monte de dólares na frente dos outros. As pessoas que poderiam ter visto, se tivessem parado para olhar, estavam naquele momento assistindo jogos de beisebol, ou dirigindo, ou comprando casas que seriam pagas com os dólares que eu havia visto. Aquela foi a primeira vez que vi dinheiro na minha frente, e eu naturalmente iniciei uma corrida em sua direção. Antes que eu pudesse atingir a pilha de dólares, perdi o fôlego e caí no chão. A pilha de dólares ainda estava ali. Mas eu tinha perdido a pá, e o carro tinha partido. Era muito para correr tão depressa. Eu estava muito ávido para provar a mim mesmo que tinha visto dólares reais e não uma miragem. Eu tinha visto, sabia disso. O pensamento na recompensa por minha excelente visão impediu-me de considerar a distância até a pilha de dólares. Eu deveria ter andado, e não corrido. Isso foi o que aconteceu. Não esperei para determinar se era ou não o momento correto para especular no lado vendedor. Na ocasião em que eu deveria ter invocado a ajuda da minha leitura da fita, não o fiz. Foi assim que vim a aprender que, mesmo quando alguém está apropriadamente vendido, bem no início de uma baixa do mercado, é bom não começar a vender em massa até que não haja perigo de o sistema lhe fuzilar pelas costas. Havia negociado com milhares de ações no escritório da Harding durante todos aqueles anos, e além disso, a firma tinha confiança em mim e nossas relações eram das melhores. Acho que eles sentiram que eu estava destinado a logo estar certo novamente. E sabiam que, com meu hábito de forçar minha sorte, tudo o que precisava era um começo, para mais que recobrar o que havia perdido. Eles tinham ganho um bom dinheiro através das minhas operações e fariam ainda mais. Assim, não havia problema em ser capaz de negociar ali novamente, enquanto meu crédito permanecesse alto. A sucessão de pancadas que eu tinha recebido tornou-me menos agressivamente confiante, talvez eu devesse dizer menos descuidado, porque logicamente eu sabia que estava muito próximo da bancarrota. Tudo o que podia fazer era esperar, observando atentamente. Como deveria ter feito antes de entrar especulando pesadamente. Não era o caso de trancar o estábulo, depois de terem roubado o cavalo. Eu simplesmente tinha que ter certeza na próxima tentativa. Se um homem não cometesse erros, possuiria o mundo em um mês. Mas se não lucrasse através de seus erros, não possuiria nada. Bem, senhor, uma agradável manhã vinha ao centro da cidade sentindo confiança novamente. Não havia dúvida alguma desta vez.
Tinha lido um anúncio nas páginas financeiras de todos os jornais, que era o maior sinal de que eu não tinha tido senso de espera antes de especular. Era o anúncio de uma nova emissão de ações pelas ferrovias Northern Pacific e Great Northern. Os pagamentos seriam feitos com base em planos montados de acordo com a conveniência dos acionistas. Esta consideração era algo novo em Wall Street. Pareceu-me mais que pressentimento. Durante anos, o infalível item de compra das ações preferenciais da Great Northern foi o anúncio de que outro melão estava para ser cortado, dito melão consistindo do direito dos afortunados proprietários das ações de subscrever, pelo valor nominal, uma nova emissão de lotes da Great Northern. Estes direitos eram valiosos, pois o preço do mercado estava sempre acima do valor nominal. Mas agora, o mercado monetário estava em tal situação, que os bancos mais poderosos do país não estavam muito certos de que os acionistas seriam capazes de pagar à vista pela pechincha. E a Great Northern preferencial estava sendo vendida a aproximadamente 330. Tão logo cheguei ao escritório, disse a Ed Harding, a hora de vender é esta. É onde eu deveria ter começado. Deu uma olhada neste anúncio. Ele já tinha visto. Ressaltei o que a confissão dos banqueiros significava, em minha opinião, mas ele quase não podia enxergar a grande queda bem acima de nós. Ele achava que era melhor esperar, antes de colocar um grande lote de venda, devido ao hábito do mercado de ter grandes recuperações. Se eu esperasse, os preços poderiam estar mais baixos, mas a operação seria mais segura. Ed, eu lhe disse, quanto maior o atraso em iniciar, mais acentuada será a baixa quando ela começar. O aviso é uma confissão assinada por parte dos banqueiros. O que eles temem é o que eu espero. Este é um sinal para nós embarcarmos no vagão dos vendedores. É tudo o que precisamos. Se eu tivesse 10 milhões de dólares, apostaria cada centavo neste minuto. Tive que fazer um pouco mais de discurso e argumentação. Ele não estava satisfeito com as únicas inferências que um homem são poderia tirar daquele extraordinário anúncio. Era o suficiente para mim, mas não para a maioria das pessoas no escritório. Vendi um pouco, muito pouco. Alguns dias depois, a Centipole, muito gentilmente, veio com um anúncio de uma emissão própria, ações ou debêntures, esqueci qual delas. Mas isso não importa. O que importava naquele momento é que notei, na hora em que li, que a data de pagamento estava estabelecida para antes dos pagamentos da Great Northern e Northern Pacific, que tinham sido anunciados mais cedo. Era tão claro, como se eles tivessem usado um megafone para dizer que a grande Centipole estava tentando abocanhar as outras duas ferrovias, para as quais havia pouco dinheiro circulando por Wall Street. Os banqueiros da Centipole muito obviamente temiam que não houvesse suficiente para todas as três, e não estavam dizendo, depois de você, meu querido. Se o dinheiro já estava tão escasso, e você apostaria que os banqueiros sabiam, o que aconteceria depois? As ferrovias necessitavam dele desesperadamente. E não havia muito por ali. Qual era a resposta? Venda. Lógico. O público, com seus olhos fixados no mercado de ações, viu pouco, naquela semana. Os operadores espertos viram muito, naquele ano. Aquela era a diferença. Para mim, aquele era o fim das dúvidas e hesitações. Tinha-me convencido dos ganhos naquele momento e naquele lugar. Na mesma manhã comecei o que era realmente minha primeira campanha com as linhas que tinha seguido até ali. Disse a Harding o que pensava e como estava, e ele não fez objeções quanto à minha venda das Great Northern preferenciais a aproximadamente 330, e outras ações a preços mais altos. Eu lucrei aprendendo com meus erros precoces e dispendiosos, e vendi de maneira mais inteligente. Minha reputação e meu crédito estavam restabelecidos num instante. Esta é a beleza de estar certo numa corretora. Quer por acaso ou não. Mas daquela vez eu estava friamente certo, não por causa de um palpite ou por uma hábil leitura da fita, mas como resultado de minha análise das condições que afetavam o mercado de ações em geral. Eu não estava fazendo suposições. Estava antecipando o inevitável. Não havia necessidade de nenhuma coragem para vender ações. Eu simplesmente não podia ver nada além de preços mais baixos, e tive que me aproveitar disso, não é? O que mais poderia fazer?
A lista inteira de ações foi macia como um mingau. Logo houve uma recuperação, e as pessoas vieram alertar-me que o fim do declínio tinha sido atingido. Os grandes acionistas, sabendo que a quantidade negociada de opções de compra era enorme, tinham decidido fazer um bom squeeze sobre os vendedores, e assim por diante. Aquilo deveria fazer os pessimistas retrocederem alguns milhões. Era coisa certa que os grandes acionistas não iriam perdoar. Eu costumava agradecer aqueles gentis conselheiros, eu não iria sequer argumentar, porque então eles iriam pensar que não estava agradecido pelos avisos. O amigo que tinha estado em Atlantic City comigo estava agoniado. Ele podia entender o palpite que fora seguido pelo terremoto. Não podia deixar de acreditar em tais acontecimentos, desde que eu tinha ganho $250 por obedecer inteligentemente ao meu impulso cego de vender Union Pacific. Ele até disse que tinha sido a providência, trabalhando na sua maneira misteriosa, fazendo-me vender ações quando ele mesmo estava comprado. E ele podia entender minha segunda negociação com a AP em Saratoga, porque podia compreender qualquer transação envolvendo uma ação, na qual a sugestão definitivamente previa o movimento antecipadamente, tanto ascendente como descendente. Mas esta coisa de prever que todas as ações estavam destinadas a cair costumava exasperá-lo. Que benefício trazia esta espécie de informações para as pessoas? Como, com 1000 demônios, poderia um cavalheiro dizer o que fazer? Eu repeti a observação favorita do velho Partridge: bem, este é um mercado altista, você sabe. Como se aquele fosse um palpite suficiente para qualquer um que fosse esperto o suficiente. Na verdade ele era. Era muito curioso como, depois de sofrer perdas tremendas com uma redução de 15 ou 20 pontos, as pessoas que ainda se sustentavam davam boas-vindas a uma reação de 3 pontos e estavam certas que o fundo do poço tinha sido atingido e que a completa recuperação havia começado. Um dia meu amigo veio e me perguntou: você liquidou sua posição? Por que deveria? Falei. Pela melhor razão do mundo. Que razão é essa? Para ganhar dinheiro. Elas atingiram o fundo, e tudo que desce, sobe. Não é assim. Sim, respondi. Primeiro elas declinam até o fundo. Depois elas sobem, mas não agora. Elas estarão boas e mortas em poucos dias. Não é hora destes cadáveres subirem à superfície. Ainda não estão mortos. Um veterano escutou-me. Era um destes sujeitos que estão sempre se lembrando de alguma coisa. Ele disse que William Rua Travers, que estava vendido, uma vez encontrou um amigo que estava com posição comprada. Eles trocaram observações sobre o mercado e o amigo disse: Senhor Travers, como pode o senhor estar vendido com um mercado tão rígido? E Travers replicou: sim. A rigidez da morte. Foi Travers que foi ao escritório de uma companhia e pediu autorização para ver os livros. O funcionário perguntou-lhe: o senhor tem uma parte das ações desta companhia? E Travers respondeu: poderia dizer que sim. Essa estou vendido em 20.000 ações. Bem, as recuperações continuaram cada vez mais debilmente. Estava forçando minha sorte com tudo o que possuía. Toda vez que vendi alguns milhares de ações preferenciais da Great Northern, o preço cai a vários pontos. Sentia sinais de fraqueza por todos os lados e deixei que eles comprassem algumas ações. Todas elas capitularam, com uma exceção impressionante, que era a Hidden. Quando tudo mais chegou na descida do tobogã, a Hidden permaneceu onde estava, firme como a rocha de Gibraltar. Todos disseram que a ação estava em corner. Certamente agia como se estivesse. Costumavam dizer-me que era um claro suicídio vender Hidden a descoberto. Havia pessoas no escritório que estavam agora vendidas em tudo, tanto quanto eu estava. Mas quando alguém dava indícios de que ia vender Hidden, eles gritavam por socorro. Eu mesmo vendi algumas e segurava oportunamente minha posição. Ao mesmo tempo, eu naturalmente preferia procurar e atingir as ações mais fracas, ao invés de atacar as ações fortemente protegidas. A leitura que eu fazia da fita proporcionou-me dinheiro fácil em outras ações. Soube de uma grande negociação do grupo de compradores da Hidden. Era um grupo muito forte. Para começar, eles tinham uma grande quantidade de ações baratas, de maneira que sua média era na realidade inferior ao nível que prevalecia no mercado, de acordo com amigos que me contaram.
Para completar, os principais membros do grupo tinham contatos próximos, dos mais amigáveis, com os bancos, e o dinheiro eles estavam utilizando para carregar suas enormes quantidades de ações da Hidden. Enquanto o preço ficasse alto, a amizade dos banqueiros seria leal e firme. O lucro com as ações, de um só membro do grupo, era maior que 3 milhões. Aquilo permitiu alguns declínios, sem causar fatalidades. Não é de admirar que a ação tenha subido e desafiado os vendedores. De pouco em pouco tempo, os operadores olhavam os preços, mordiam seus lábios e se punham a testá-los com 1.000 ou 2.000 ações. Eles não poderiam deslocar uma ação, e assim liquidavam a posição e seguiam procurando em outros lugares por dinheiro fácil. Sempre que eu olhava para ela, vendia um pouco mais. Apenas o suficiente para me convencer de que estava sendo fiel aos meus novos princípios de operação e não estava jogando com favoritismos. Nos velhos tempos, a força da Hidden poderia ter me iludido. A fila continuava a dizer deixe em paz. Mas minha razão dizia-me o contrário. Estava antecipando uma queda generalizada, e não haveria nenhuma exceção, com ou sem grupos fortes. Eu sempre operei sozinho. Comecei desta maneira nas bookshops, e assim me mantive. É como minha cabeça trabalha. Tenho que fazer minhas próprias observações e elaborar minhas próprias ideias. Mas posso dizer que, após o mercado começar a andar na direção que eu esperava, sinto pela primeira vez em minha vida que tinha um aliado, o mais forte e verdadeiro no mundo, as condições que estão por trás dos fatos. Elas estavam me ajudando com todo o seu poder. Talvez elas fossem um pouco lentas às vezes, em gerar mais restrições, mas elas eram dignas de confiança, contanto que eu não ficasse muito impaciente. Eu não estava colocando minha aptidão para a leitura da fita ou meus palpites contra o acaso. A lógica inexorável dos eventos estava ganhando dinheiro para mim. A questão era estar certo, em saber disso e agir apropriadamente. As condições gerais do mercado, minhas ruins aliadas, diziam baixa, e a Hidden desobedecia ao comando. Era um insulto para nós. Começou a me aborrecer o fato de ver a Hidden se mantendo firme, como se tudo estivesse calmo. Deveria ser a melhor venda de toda a lista de ações, porque ainda não tinha caído e o grupo estava carregando uma grande quantidade de ações, que não seria capaz de manter quando a escassez de dinheiro aumentasse mais pronunciadamente. Algum dia, os amigos dos banqueiros estariam em condições não melhores que as do desamparado público. A ação seguiria as outras. Se a Hidden não declinasse, então minha teoria estaria errada. Eu estaria errado, os fatos estariam errados, a lógica estaria errada. Calculei que o preço sustentou-se porque o Wall Street estava com medo de vendê-la. Então, um dia, dei a 2 corretores uma ordem de venda de 4.000 ações cada, ao mesmo tempo. Você deveria ter visto aquela ação em Corner, cuja venda a descoberto era um suicídio certo, dar um mergulho de cabeça quando estas ordens competitivas atingiram-na. Vendi alguns milhares de ações a mais. O preço estava em 111 quando eu comecei a vender. Em poucos minutos, recomprei todo o meu lote a 92. Passei por tempos maravilhosos depois daquilo, e em fevereiro de 1907 liquidei minhas posições. A Great Northern Preferencial havia baixado 60 ou 70 pontos, e as outras ações seguiram a mania à proporção. Ganhei muito dinheiro, mas a razão pela qual saí do mercado foi ter calculado que o declínio tinha reduzido o futuro imediato. Esperava por uma recuperação razoável, mas não estava suficientemente convencido da tendência de alta para apostar numa virada. Não iria perder totalmente minha posição. O mercado não estava seguro para negociar por enquanto. Meus primeiros $10.000 eu ganhei nas bookshops e perdi, porque operei entrando e saindo, seguindo as tendências diárias, estivessem ou não apropriadas as condições. Não cometeria aquele erro novamente. Além disso, não se esqueça que eu tinha falido um pouco antes, porque tinha previsto esta baixa do mercado muito cedo, e comecei a vender antes da hora. Agora, quando eu tinha um grande lucro, queria embolsá-lo, para que pudesse ter a sensação de que estivera certo. As recuperações tinham me quebrado anteriormente. Não deixaria que a próxima recuperação me eliminasse. Ao invés de esperar para ver, fui para a Flórida. Adoro pescar e necessitava de um descanso.
poderia ter ambas as coisas ali. E além disso, existem linhas diretas entre Wall Street e Palm Beach.